Porque as pessoas sempre me perguntam, quanto ganha um engenheiro júnior, uma pessoa que acabou de chegar, ou uma pessoa mais sênior. Eu te garanto que você não passa 2 meses desempregado aqui. Eles precisam muito de engenheiro. Então, uma pessoa júnior que nunca trabalhou com isso na vida, chega aqui ganhando mais ou menos. Um engenheiro sênior começa aí ganhando... Fala, meu chegado! Hoje a gente está indo ali no Jardim Botânico. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência, como é a minha visão do campo de engenharia, do mercado de trabalho de engenharia aqui na Irlanda. Porque as pessoas sempre me perguntam, quanto ganha um engenheiro júnior, uma pessoa que acabou de chegar, ou uma pessoa mais sênior. Então, primeira coisa que tem que deixar bem claro é que existem dois jeitos de ser contratado aqui. O primeiro jeito é ser o CLT. Então, você é empregado de uma empresa e aí você tem seu salário, mais uma porrada de benefício que varia muito de acordo com a empresa que você está trabalhando. E o segundo jeito é você ser o PJ, que seu salário vai ser mais alto, mas também você vai arcar com todas as consequências, tanto de contrato quanto de, benefício. Você não vai ter nada, vai ser basicamente o seu salário. E aí, qual que é a vantagem, né? Por que eu tô fazendo essa diferença? A Irlanda ela é muito boa em relação a impostos para empresas. Então, uma vez que você é PJ aqui, você tem alguns benefícios em relação a imposto que você normalmente não vê se você for CLT. Então, o que as pessoas fazem normalmente, claro, chega como um imigrante, depois consegue um emprego de CLT, passa os 2 anos sendo CLT e depois acaba virando PJ. Isso são o que, assim, pelo menos na minha experiência, a maioria das pessoas fazem. Só que aí tem uma coisa do brasileiro, é impressionante. Eu não vou falar só brasileiro, não, vou falar latino em geral, que é o sentimento de escassez. Enquanto aqui é tudo abundante, o trabalho é abundante, tem muito trabalho, tem muita empresa precisando do engenheiro. No Brasil, que é a minha experiência, as empresas fazem pouco caso porque tem muito engenheiro sendo formado. E aí vira assistente técnico, mas na verdade está fazendo um trabalho de engenheiro. Para não ter o nome de engenheiro e não pagar o piso do engenheiro, eles colocam o nome de assistente técnico. Aqui não tem isso. E aí, o que o PJ te traz é um pouco de insegurança nesse sentido, porque a qualquer momento a empresa pode estar quebrando o contrato com você e aí você acaba perdendo o seu trabalho, né? Mas isso não é necessariamente um problema, porque como a economia da Irlanda é muito aquecida, se você for um bom engenheiro e tiver um bom inglês e desenrolar bem, eu te garanto que você não passa 2 meses desempregado aqui. Eles precisam muito de engenheiro. Hoje, no meu LinkedIn, eu recebo pelo menos uma ou duas mensagens de oferta de emprego todos os dias. Claro, tem período que chegam mais, que são os períodos do meio do ano e do final do ano, que é quando o pessoal está trocando de contrato, enquanto o resto do ano é um pouco mais difícil de receber essas mensagens. Chega, mas em menor volume. E aí, agora falando um pouco mais sobre a parte de trabalho mesmo, né? Porque as pessoas sempre perguntam quanto ganha o engenheiro que acabou de chegar. Então, uma pessoa júnior que nunca trabalhou com isso na vida, chega aqui ganhando mais ou menos como CLT, né, empregado, 40 mil euros por ano. Então, essa é o inicial de um engenheiro aqui. Tô chegando aqui no Jardim Botânico. Olha aí que lugar bonito. E aí eu diria que de 40 a 60 mil euros é quanto ganha o engenheiro júnior, chegando no pleno já na faixa de 60 mil. E aí 60 a 80 já é o pleno para o sênior. Um engenheiro sênior começa aí ganhando uns 80 mil euros por ano. Isso é o que eu vejo normalmente. E aí a partir dos 100 mil já é uma pessoa muito especializada ou com muito tempo de casa, ou também já é um gerente, que é o salário que começa o gerente, que é de 110 a 120 mil euros por ano. Isso é se você for empregado, né? Como CLT. Agora, se você estiver trabalhando como PJ, os valores mudam um pouco. Então, qual seria a faixa salarial de um engenheiro que trabalha como PJ aqui? Eu tenho muitos dados de Limerick. Eu me mudei para Dublin não tem um ano ainda, então eu não tenho muito a noção de um engenheiro júnior e de um engenheiro pleno
aqui em Dublin, porque eu já vim pra cá como sênior e eu não tenho muito contato com engenheiros júnior, que são PJ, né? E aí, então, assim, baseado nas informações que eu tenho de Limerick, um engenheiro júnior recebe de 20 a 30 euros por hora trabalhada como PJ, porque a partir do momento que você vira PJ, eles te pagam por hora. Um pleno é de 30 a 50 euros por hora, mais ou menos. E depois de 50 euros por hora para cima é sênior. Isso também depende muito de qual área da engenharia você trabalha. Engenheiro de automação, que é a minha profissão, é uma área muito procurada aqui e também é bem pago. Por exemplo, aqui em Dublin, um engenheiro de automação como PJ não recebe menos de 60 euros por hora. E eu já escutei casos conhecidos meus que ganham 100 euros por hora morando em Dublin. Então você pode ver que varia bastante, né? Isso para engenheiro de automação. Para outros ramos da engenharia, varia um pouco. Ou chega mais ou menos nessa faixa, ou é um pouquinho menor. Eu tenho um amigo que é engenheiro mecânico, ele está na faixa entre 55 e 65 euros por hora. O que também não me entenda mal, são salários excelentes. Chega no final do mês, você consegue fazer bastante coisa. E é isso sobre salários aqui. Agora, o que tem que tomar cuidado é em relação a imposto e como fazer isso, ter um contador que faz todo esse processo direito. E além disso, você não consegue ser PJ sem você ter ou cidadania ou ter vivido aqui 2 anos com o seu visto de trabalho para você conseguir trocar para um visto de trabalho que é independente da empresa que você está trabalhando. E aí, a partir desse visto, você já consegue estar trocando para PJ. Claro, isso tem que ser muito bem negociado com todas as empresas e tudo, mas sim, é uma possibilidade e é uma coisa que eu vejo acontecer bem frequente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco onde eu tô, no Jardim Botânico. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de estar agregando aí também, é que isso depende também muito da qual indústria você vai estar trabalhando. Hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, que é uma indústria que é conhecida por pagar bem aqui na Irlanda, e é uma grande indústria, né? A Irlanda é uma potência gigante em farmacêutica, e aí isso pode variar esses valores um pouco dependendo de qual indústria você está trabalhando. Já trabalhei em outras indústrias, não aqui na Irlanda, mas aqui na Europa também. E a indústria farmacêutica, na minha opinião, apesar de ser uma indústria muito fechada, o que eu quero dizer com isso é que é difícil eles te darem a primeira oportunidade, né? Então, eu diria que é um lugar onde você faz um sacrifício inicial para conseguir a experiência, porque é um tipo de trabalho muito restrito. Tem que ter muito conhecimento teórico e de legislação. Então, não é para qualquer pessoa. Mas uma vez que você já está inserido nesse meio, as oportunidades abrem muito, entendeu? Principalmente na parte mais financeira. Bem, mas aí eu acho que é isso. Se você for engenheiro, se estiver precisando de alguma ajuda inicial, pode falar comigo. Eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto de ajudar as pessoas. Inclusive, eu criei esse canal tendo essa mentalidade, onde eu possa ajudar as pessoas que querem vir para a Irlanda e mostrar de verdade, porque eu vejo muita gente falando das partes ruins, da parte ruim de ser imigrante. Claro, se você for uma pessoa que veio para cá sem um plano, sem saber o que você quer da vida, você vai passar essas dificuldades. Mas se você tiver um plano, uma meta e souber bem, tá bem focado nisso, eu acho que a Irlanda é um país excelente. E eu digo isso porque a Irlanda é um país que tem muita oportunidade. Ela não é um país rico, ela é um país rico em números, mas foram 100 anos aí, não sei quantos anos de muita pobreza para eles, por causa da colonização do UK, foram uns 400 anos, se eu não me engano. E aí, isso deixa marcas, né? E eles não sabem o que fazer com essa grana. Então, o que eu vejo com isso tudo é oportunidade. Claro, você não vai ter a infraestrutura que você vai ter na Suíça, nem no UK, nem em muitos outros lugares, mas com certeza é um lugar de oportunidade. E agora eu vou sentar aqui um pouco, vou ficar apreciando essa verde que tem aqui,
que é uma coisa que não tinha nada na minha cidade no Brasil. Então eu vou ficar aqui de boa, pegando um solzinho, pegando um vento na cara e apreciando esse momento maravilhoso que a Irlanda tá me proporcionando. Bom, meu chegado, esse foi o papo de hoje. Espero que você tenha gostado. E essa é a minha realidade aqui na Irlanda. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!